Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou a Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema. Eu diria que esse tema é muito importante para todos nós contribuintes, porque ele decidirá o nosso amanhã. É isso mesmo que você ouviu. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram, interagiram conosco e trouxeram a este 28º episódio um tema bombástico. E brincadeiras de lado, o tema que nós iremos tratar hoje será reforma tributária. E quando eu falo que esse tema é importante porque ele vai decidir o nosso futuro, o nosso amanhã, é justamente para tratar e trazer a importância de todos nós contribuintes sabermos quais são os projetos que estão em tramitação, quais são os novos projetos que estão surgindo e, acima de tudo, saber nos reconhecer a nossa importância nesse sistema tributário hoje, que é complexo, que muito onera a todos nós contribuintes e afeta diretamente a nossa capacidade econômica e financeira. Então, é sobre esse tema que eu vou abordar aqui com vocês nesse 28º episódio. Vem comigo! Falar sobre reforma tributária hoje, em época de pandemia, é algo que precisamos realmente saber quais são esses projetos e por que esse tema ficou tão importante da noite para o dia. Agora, gente, para que vocês possam ter uma certeza do que eu estou falando, o tema reforma tributária, logo depois da reforma da Previdência, que muito se discutia, ele foi um dos temas considerados prioritário pelo governo. Então, quando nós estávamos tratando e conhecendo os projetos, foi basicamente no segundo semestre do ano de 2019, ano passado. Muito embora várias vezes já se discutiu sobre uma reforma tributária, só que não tão intensamente agora, tá? E como nós estamos vivendo numa época de pandemia, em que muitas obrigações tributárias foram prorrogadas, tiveram o seu prazo prorrogado. Esse ano nós tivemos a primeira vez que o prazo do imposto de renda para as pessoas físicas poderem declarar, né, fazer sua declaração de ajuste anual, ele foi postergado até o dia 30 de junho. Tem outras obrigações, como, por exemplo, DCTF, ou até mesmo obrigações principais que são de pagar, né, o ISS, o ICMS em relação ao Simples Nacional, outros tributos, os tributos federais em relação ao Simples, né, também foram prorrogados. E em relação, teve outros estados também que estiveram promovendo essa prorrogação, mas antes de tudo, estamos em época de pandemia e para tratar sobre reforma tributária em época de pandemia, nós precisamos saber realmente quais são essas propostas. Por quê? Porque todo mundo está sentindo na pele que é necessário, sim, haver uma mudança. E essa mudança, ela precisa trazer benefícios ao contribuinte. Porque não basta só trazer a informação de que é necessária uma reforma tributária, porque o Estado, os entes, eles têm muito mais obrigações e muito menos arrecadação. Não basta isso, né? Então, para isso, essa foi a proposta desse episódio aqui do Contribuinte Cast, e nós estaremos aqui
revelando a vocês o que cada proposta já apresentada até hoje, ela diz respeito, vamos detalhar o máximo para que você possa ter a sua opinião. Qual será o melhor projeto de lei, o melhor projeto de emenda à Constituição para que possa mudar e alterar o sistema tributário nacional? Então, é a partir dessa visão que nós vamos conferir a você o conhecimento necessário para que você possa discorrer sobre esse tema que interfere diretamente na nossa vida econômica. Então, como eu já falei aqui para vocês, a carga tributária, eu já falei para vocês em outros episódios, a nossa carga tributária ela é muito elevada em relação à contrapartida, né? Porque muito embora ela possa apresentar, e eu nem diria ínfima, porque não é, mas ela, comparada aos demais países, ela ainda é uma carga tributária chamada de razoável. Ela é uma carga tributária razoável. Só que existe uma contrapartida? Não, porque além de você pagar os tributos, você ainda precisa ter que recorrer a pagar por fora. E eu estou falando aqui na linguagem de um contribuinte normal e um contribuinte totalmente insatisfeito. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa recolher tributos, ele sabe que ele precisa pagar tributos, mas ele também ele tem a consciência de que ele paga muito e recebe pouco. Porque além de pagar, ele ainda precisa custear a segurança dele, que ele não tem, ele precisa custear a educação, que ele não tem, ele precisa custear a previdência, que ele não tem, entre outras situações. Então, esse tema é de suma importância, então nós vamos tratar a partir de agora sobre as diferenças e quais são esses projetos de lei. E para começar, vamos dar início, aos comentários sobre a PEC 45 de 2019. Esse projeto de emenda constitucional, ele foi elaborado pela Câmara, Câmara dos Deputados, e ele abrange 5 tributos que serão transformados em um único, que incidirá somente sobre o consumo, sendo cobrado no destino. Para que você tenha ideia do que isso que eu acabei de mencionar, eu vou passar a detalhar todos os pontos relacionados a essa PEC. Essa PEC, ela propõe uma substituição. São 5 tributos, sendo substituídos por um. Esses tributos que vão ser substituídos com a aprovação da PEC 45 de 2019, são eles: o IPI, que é o Imposto Federal, a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Ambas contribuições a gente sabe que são de competência da União por questão de competência trazida lá na nossa Constituição. Então a gente já sabe que contribuições sociais são da União, logo federal, tá bem? Agora, ainda vai ser substituído o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias ou as prestações de serviços, o chamado ICMS, esse que é de competência estadual, tá? Agora, tem também, para ser substituído nesse rol, o imposto sobre os serviços de qualquer natureza, o chamado ISS, que é de competência municipal. Agora, percebam comigo, são 5 tributos aqui, eu trago aqui os 5 tributos que são visados para serem substituídos por um único, que depois eu vou falar para vocês, mas todos eles incidem de forma indireta, ou seja, você, todos nós pagamos por esses tributos de forma indireta, porque eles basicamente são titulados como tributos indiretos.
Não necessariamente chega um carnê na nossa residência para que a gente tenha que pagar por esses impostos, por essas contribuições. Não, nós pagamos de forma indireta, ok? Agora, como é que fica na prática em relação a essa PEC 45? Esses 5 impostos, eles são substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o chamado IBS. Agora compreenda comigo, eles vão extinguir 5 tributos para criar um único imposto, que vai substituir todos esses 5. Em relação à base de cálculo, essa base de cálculo ela vai ser uniforme para todo o país. Então, quando a gente fala uniforme, vai vir uma lei complementar federal, tá? Para que ocorra a indicação de base de cálculo, tá? Aqui, quando a gente fala que ela vai ser uniforme para todo o país, né? Isso a gente pode já imaginar, desde logo, que estados e municípios não vão poder legislar sobre base de cálculo do IBS. Por quê? Porque já tem uma lei federal e ela é uniforme. Então, já fica a dica aí para o seu entendimento. Mas os entes federativos, e quando a gente fala ente federativo, você tem os estados, vocês têm os municípios, eles terão autonomia para fixar as alíquotas que serão aplicadas a todas as operações. Agora, incluindo essa dica que eu te dei aqui, essa informação, a base de cálculo ela vai ser uniforme para todo o país. Nem estados nem municípios podem legislar sobre base de cálculo. Todavia, eles podem fixar as alíquotas que são aplicadas a todas as operações. Entendido? Agora, como ocorre na prática, cada ente terá uma alíquota e essa alíquota final do IBS será a soma das alíquotas federal, estadual e municipal. Agora vamos trazer um exemplo na prática de como será essa soma de alíquotas para que você possa ouvir e compreender a informação que eu estou te passando. Digamos que, a título de exemplo, a alíquota federal do IBS for 7%, enquanto que no Amazonas a alíquota do IBS, o estado definiu que a alíquota ali seria de 11%. Enquanto que no município, na capital do Amazonas, o município de Manaus, a alíquota é 2%. Aí você tem 7% federal, a do estado do Amazonas 11% e a do município de Manaus 2%. Essas vendas que são realizadas em Manaus para o município de Manaus, veja que a gente está sempre elencando o destino, ela vai sofrer a incidência do IBS de uma alíquota de 20%. Deu para compreender? Por quê? Porque nós estamos somando a alíquota federal de 7%, mais a alíquota do estado de 11% e a alíquota do município de Manaus, que é os 2%. Enquanto que as vendas que são realizadas dentro daquele município, é tudo dentro do município, logo é o destino. Então, vendas realizadas em Manaus para o município de Manaus vai sofrer a incidência de 20%. Agora, se a venda for relacionada a um município para um outro município, como é que fica essa situação? Vamos lá. A alíquota de 7% para o IBS federal, mais a alíquota do Amazonas ainda de 11%. A alíquota do município de Manaus é 2%. Só que a venda foi realizada em Manaus. Só que o destino da venda é um outro município. Então, a gente tem sempre que fazer a soma. Não esqueça da soma,
tá? Isso, o contribuinte precisa ficar atento a isso, porque no destino, se o destino, porventura, eu tenho uma loja virtual, isso acontece muito hoje em dia, tá? Nós estamos em um século em que a internet é de suma importância, todos acessam a internet, todos realizam compras pela internet. Como é que vai ficar o nosso exemplo na prática? Se a plataforma física, né, a loja física for situada em Manaus, só que o destino, a pessoa que está comprando na internet, ela porventura, ela encontra-se no município de São Paulo, capital São Paulo. Agora, imagina, tem 7% de IBS federal, mais 11% de IBS do Amazonas, e tem a alíquota do município, aquele que está vendendo, né? Que é o município de Manaus com alíquota de 2%. Só que lá em São Paulo, existe uma outra alíquota. Então, digamos que aquela alíquota lá em São Paulo seja de 1%. Lógico, o IBS vai ter uma alíquota final de 21%. Então, na prática, você vê que nós estamos falando de uma cadeia, tá? Logo, aqui não existe uma simplificação. Mais adiante, nós vamos comentar todos os projetos em paralelo, tá bom? Essa proposta, só para que você tenha ideia, ela também prevê a criação de um imposto chamado Imposto Seletivo Federal. E esse Imposto Seletivo Federal, ele visa incidir sobre bens e serviços específicos, cujo consumo se deseja desestimular, como os cigarros e as bebidas alcoólicas. Então, presta bem atenção. Por quê? Se é o Imposto Seletivo Federal, quando a gente fala de seletividade, logo, e ele visa desestimular, então a gente já entende que haverá alíquotas muito maiores, tanto para o cigarro quanto para a bebida alcoólica. Como está essa fase de tramitação desse projeto? Já passou pela CCJ da Câmara e agora tramita em uma comissão especial, formada por deputados e senadores, que é chamada comissão mista, tá? O relator, ele espera aprovar o seu parecer em meados ainda desse ano, já que nós estamos vivendo em época de pandemia e muito se fala agora sobre reforma tributária, tá? Se aprovada nessa comissão, a proposta segue para o plenário da Câmara, onde precisará passar por 2 turnos de votação. Depois vai para o Senado para mais turnos de votação, certo? Agora vamos abordar sobre o projeto a PEC, né, o projeto de emenda à Constituição 110, que essa é uma proposta do Senado, tá? O que essa PEC 110 ela propõe? Ela também é de 2019. Ela propõe extinguir 9 tributos. Diferente da 45, que só visa extinguir 5, essa aqui visa extinguir 9. Então vamos a eles. O primeiro deles é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, o chamado IPI, que é de competência da União, ele é federal. A contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. O Imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadoria e prestações de serviço, o ICMS, que é estadual. O Imposto sobre qualquer natureza, que a gente fala que é o ISS, que é de competência municipal. O Imposto sobre as operações financeiras, o IOF, ele também é um imposto federal. O Programa de Formação de Patrimônio do Servidor, o PASEP, isso aqui é uma contribuição federal. O Salário Educação, que é a contribuição social destinada ao financiamento dos programas, né? Que também é uma contribuição federal. A CID Combustíveis, que é a contribuição social destinada ao investimento em infraestrutura de transporte, que é federal.
Agora, como é que fica isso na prática, tá? Essa PEC 110, na prática, ela cria o Imposto sobre o Valor Agregado de Competência Estadual, chamado IBS. Aqui, veja, compreenda comigo, aqui é o mesmo IBS da 45, só que aqui ele vai ter uma competência estadual. Ele também visa, esse projeto de lei, criar um imposto sobre bens e serviços específicos, denominado Imposto Seletivo de Competência Federal, que irá incidir sobre itens como petróleo e derivados, combustíveis e lubrificantes, cigarros, energia elétrica e os serviços de telecomunicações, tá? Além disso, o que essa PEC 110 ela propõe? Ela propõe a extinção da contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo pago por toda pessoa jurídica. Esse tributo, essa contribuição, ela será incorporado, né, pelo imposto de renda, que passa a ter alíquotas aplicadas, tá? Quando a gente fala de imposto de renda e alíquotas aplicadas, a gente já visa aqui um aumento e uma mudança de alíquotas. Então, fique atento, contribuinte. Visa também, tá? Extinguir o ITCMD, que é aquele tributo na transmissão de qualquer bem por morte ou doação, tá? Que é feito de forma gratuita, tá? Que hoje é de competência dos estados e do Distrito Federal. Ele passa a ser de competência federal, ele não vai ser extinto, ele muda somente a competência. Hoje é dos estados e municípios e passa a ser da União. Com receita destinada aos municípios. Então, quando a gente fala receita destinada aos municípios, então já soa uma sineta, porque se ele é um imposto e vai ser desmembrado e já vai ter uma receita destinada aos municípios, isso aí já nos soa como está desvirtuando a essência do imposto, porque o imposto, nós sabemos e nós já debatemos aqui no nosso podcast, que o imposto, ele não tem vinculação. E a partir do momento em que ele não tem vinculação, eu não posso informar em um projeto que ele vai ter a sua receita vai ser destinada aos municípios, tá? Então, muita atenção nesse ponto da PEC 110 de 2019, tá? Por quê? Se é imposto, ele não tem receita destinada, né? Ele entra no cofre, entenda comigo, ele entrou no cofre, só que quem vai saber para onde foi a destinação não vai ser aquela pessoa que pagou, vai ser o dono do cofre. Só para que você tenha uma ideia de como funciona a vinculação. Diferente da taxa, que você paga uma taxa para gozar de determinado serviço. E esse serviço ele é específico e divisível, porque você consegue enxergar aquele contribuinte, tá? Diferente da contribuição, porque a contribuição ela é vinculada a determinado ato. Então, lembre-se disso. Tem a questão do IPVA. O IPVA ele passa a atingir as aeronaves e as embarcações, mas exclui veículos comerciais destinados à pesca e a transporte público de passageiros e cargas de pessoas com maior capacidade contributiva. Quando a gente fala do IPVA em si, é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, né, já fica aqui também um alerta para que seja visualizado isso, para que vocês possam a se atentar a essas questões do projeto 110 de 2019. Como é que está a tramitação? O texto ele já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara no ano passado, tá? Mas ele não foi votado em plenário. Então, nesse ano de 2020, o mesmo conteúdo ele foi apresentado a um grupo de senadores e agora a proposta está na
CCJ do Senado. Se aprovada, segue ao plenário do Senado, onde precisa ser votada em 2 turnos, e depois de aprovada, ela vai para a Câmara. Agora, tem a chamada proposta do governo. Essa proposta, ela não foi protocolada, existem vários murmurinhos, tá? O Paulo Guedes, ele já declarou várias vezes que ele vê a reforma tributária aprovada esse ano ainda, e ele defende imposto como CPMF, tá? Nas palavras do ministro, ele voltou a sugerir um imposto sobre as transações digitais, né, que seria chamado, nas palavras dele, CPMF digital, mas ele negou que seja uma nova CPMF, tá? Para Guedes, essa é a melhor forma de reduzir a tributação sobre a folha de pagamento, que é cruel. Para ele, nas palavras dele, o imposto sobre folha de pagamentos é mais cruel, feio, desagradável, uma areia no sistema, o que sua substituição por essa tarifação das operações digitais é um imposto que traficante de drogas, traficante de armas não escapa, ninguém escapa, não quero dar exemplos que corruptos não escapam, afirmou Guedes. Então, para o ministro, a ideia não é criar mais impostos, mas fazer uma substituição. Ele voltou a culpar os 35 anos da economia social-democrata desde a redemocratização e os 5 últimos anos, né, do dirismo econômico da ditadura militar. Agora, interessante mencionar que nessas palavras o ministro, ele é categórico, tá? Ele sugere a criação de um imposto sobre as transações digitais. Então, uma espécie de tarifação ao uso. Será que seria uma tarifação sobre o uso de redes sociais? Fica aí um questionamento, já que o governo não protocolou até o presente momento nenhum projeto de reforma tributária. Existem muitas especulações, como, por exemplo, até ano passado, o que se especulava pelo governo era que existiria a criação de um imposto único, né? Teria-se uma reformulação do imposto de renda, uma implementação de uma contribuição sobre os pagamentos, né? Ou seja, quando a gente fala em implementação, já é uma criação de contribuição sobre os pagamentos, nos moldes da antiga CPMF. Então, CPMF é algo que o governo, desde o ano passado, já questionava isso, tá? A proposta, como eu falei para vocês, ela nunca foi divulgada, ela nunca foi protocolada, especula-se demais, tá? Ano passado, por exemplo, falava-se que a proposta do governo iria se basear em 3 pilares, como, por exemplo, a criação de um imposto sobre bens e serviços, uma reestruturação do imposto de renda, a instituição de um tributo nos moldes da CPMF. Então, como é que fica essa tramitação? Primeiro, né, o governo federal ele precisa enviar o texto ao Congresso e, ao chegar à Câmara, se aprovado pela CCJ, deverá tramitar em conjunto com a PEC, que já está em discussão na comissão mista. Então, é mais ou menos isso que acontece e o que se especula em relação à proposta do governo. Agora, muito recente isso, e eu já deixo aqui bem claro para vocês, é sobre uma nova proposta que foi apresentada, eu diria que recentemente, tá? Na verdade, é uma união entre associações e órgãos, tá? Que juntos eles apresentam uma proposta denominada Simplifica Já. Essa proposta, tá? O que ela visa? Só para que vocês possam entender. Ela visa o aprimoramento do ICMS e do ISS, criando uma contribuição sobre o valor adicionado. E essa contribuição, nos moldes, conforme a Constituição, ela é federal.
E o IPI seletivo com os seguintes elementos. Primeiro, existirá uma legislação nacional de ICMS e uma legislação nacional de ISS, tá? Acabar com a competência dos estados e municípios para legislar o ICMS e o ISS e determinar em base de cálculo e alíquotas. Acabar com isso. Por quê? Porque terá uma legislação nacional, tanto para o ICMS quanto para o ISS. Uma vedação a benefícios fiscais e regimes especiais no âmbito da contribuição sobre o valor adicionado federal, tanto do ISS quanto do ICMS. Então, aqui, assim como a 45 e a 110, também visa a vedação aos benefícios fiscais, tá? Também terá uma alíquota única, a contribuição sobre o valor adicionado do ISS para o município e para o ICMS para o estado. Então, a gente vai ter uma alíquota única, tanto para a contribuição sobre o valor adicionado, quanto para o ISS, quanto para o ICMS. Já que a gente está falando de uma legislação nacional, é claro que a alíquota ela vai vir através de uma legislação nacional, e quando a gente fala nacional, é uma lei complementar, tá? A questão da tributação. Tributação no destino para o ICMS e para o ISS, com uma possibilidade de compartilhamento do produto da arrecadação com a origem, para incentivar a cooperação na fiscalização. Como é que funciona isso na prática? Isso aqui eu sempre trago um exemplo na prática para que você possa, ao ouvir, compreender a informação. A tributação no destino, para que você possa entender o que é esse termo. Você adquiriu você viajou para determinado estado. Naquele estado, evidentemente, você foi num shopping e adquiriu em uma loja um determinado produto. Quando você vai até aquele estado, numa viagem, a trabalho, férias, e você adquire aquele produto ali dentro daquele estado, é aquele estado realizando uma venda para ele mesmo. Logo, quando a gente fala disso, nós estamos tratando de destino. O destino é o mesmo destino que o da venda. Agora que você entendeu, compreendeu isso, vamos ultrapassar. Digamos que você está na sua residência, diante do seu computador e almeja realizar uma compra online. Quando você compra de forma online num site, muito provavelmente aquele site ele possui uma localidade diferente da sua. Então a loja física não está no mesmo estado que você. Vamos a título de exemplo. Na proposta do Simplifica Já, a tributação é no destino, tanto para o ICMS quanto para o ISS, tá? E eles falam sobre uma possibilidade de compartilhamento do produto da arrecadação com a origem. Vamos à situação. Eu comprei na internet, eu estou na internet, então eu acesso o site de uma livraria e nessa livraria eu compro 2 livros. Esses 2 livros que eu estou comprando no site dessa livraria, eles vão chegar até o meu estado. E eu estou falando aqui do Acre, por exemplo. Só que o site da livraria, a livraria da qual possui a hospedagem daquele site, ela se encontra sempre no estado, às vezes, né? Digamos que ela está no estado de São Paulo. Aí, os 2 livros, os livros que você adquiriu, eles saem do município de São Paulo e vão até o Acre. Você compreende que o destino daquela compra é o Acre e não São Paulo? Então, logo, a tributação ela vai incidir, o ICMS ele vai ser destinado não para São Paulo, que é o estado de origem daquela compra, tá? Daquele produto. Ele vai ser destinado ao
estado de destino, o Acre. Agora, se você compreendeu isso, agora você tem a noção de que quando você viaja, aí eu volto a falar, viaja a férias, viaja a trabalho, e você adquire qualquer produto em qualquer localidade, aquele ICMS que você está pagando, ele não vai ser destinado para o seu estado de origem. Você compreendeu? Você está gerando o ICMS para o estado em que você está. E esse é o mesmo pensamento, tanto para as compras online quanto para as compras físicas, tá? Agora, compreenda comigo. Se tudo é relacionado ao destino, o projeto e essa proposta, o que ele visa? Ele visa um compartilhamento, só que ele não fala a forma como esse compartilhamento vai ser. Muito embora a gente sabe que quando ocorre esses projetos de emenda à Constituição, ele já vem com um prazo determinado, e esse prazo, eles se encontram no chamado ADCTF, tá? Que são os atos transitórios, tá? Então, isso aí é algo que nós precisamos, sim, ficar atentos a essa questão, a esse ponto da proposta do Simplifica Já. Tem também a nota fiscal eletrônica e o Guia Nacional do ICMS. A nota fiscal eletrônica de serviço e o Guia Nacional do ISS e também da contribuição sobre o valor adicionado. Agora, quando a gente fala sobre esses guias e essas formas, são obrigações acessórias que já estão em formulação para que o contribuinte possa ter a emissão de nota fiscal de serviço ou nota fiscal relacionada ao ICMS, tá? E também a contribuição sobre o valor adicionado de forma simplificada. Então, aqui ele já vem alguns programas para geração de notas fiscais, tá? Crédito financeiro na contribuição sobre o valor adicionado federal e no ICMS. Tem também a transparência para o cidadão consumidor, prevendo já, tá? Uma alíquota por fora, que seria aquele imposto por fora, não só a contribuição do valor adicionado, federal, mas também para o ICMS e para o ISS. Como é que fica essa questão do imposto por fora? Você, na prática, tá? Você vai até digamos que você vai até uma loja de conveniência e busca adquirir um produto. E sobre aquele produto, o produto custa R$1.000. E sobre aqueles R$1.000, vai incidir uma alíquota por fora. Você vai ter que pagar por fora um tributo. É mais ou menos como funciona no IVA. O IVA, você adquire um produto de R$1.000, mas tem uma alíquota de 5% a mais para pagar. Logo, você tem que pagar R$1.050. Por quê? R$1.000 é o produto e R$50 é o imposto. Então, é mais ou menos nesses moldes que vai funcionar essa transparência para o consumidor, tá? Tem também a questão da base ampla de incidência para o ISS, trazendo uma equidade horizontal. Essa proposta, ela visa uma devolução parcial da contribuição sobre o valor adicionado, né, do ICMS e do ISS para as famílias de baixa renda. Agora, é importante trazer isso em pauta, porque esse movimento, ele é um manifesto, na verdade, de várias entidades, várias associações, tá? Que eles visam uma proposta para simplificação. Agora, é muito importante que todos nós, contribuintes, possamos analisar cada ponto de cada proposta. Por quê?
porque nós fazemos parte desse sistema tributário. Então, né, a conta vai chegar e nós vamos precisar saber como deveremos pagar. Então, esse é um dos motivos. Agora chegou a vez e a hora, na verdade, de compararmos os projetos, porque não adianta eu falar aqui para vocês e não haver uma comparação. Então aqui eu vou trazer 4 diferenças entre as propostas 45 e 110 que efetivamente já estão em tramitação. Eu ressalto aqui que a proposta Simplifica Já, ela não foi apresentada e não possui ainda uma tramitação, tá bom? Em relação às diferenças da 45 para 110. Vamos lá. Em relação aos tributos que vão ser substituídos para a criação do IBS, a PEC 45, ela visa substituir 5 para a criação do IBS, ou seja, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS vão ser substituídos pelo IBS. Já na PEC 110, ela visa substituir 9 para a criação do IBS. São 9 tributos para a criação de um, ou seja, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ISS, IOF, Salário Educação e a CID Combustíveis, todos esses excluídos para a criação do IBS. Agora, em relação à autonomia dos entes federativos. A PEC 45, quando ela informa sobre a autonomia dos entes federativos, ela informa que a autonomia ela pode ser alterada através das alíquotas do IBS. Logo, estados e municípios eles vão ter autonomia para instituir as alíquotas do IBS. Agora, a PEC 110 ela não tem previsão de alteração de alíquotas pelos entes federativos. Logo, eles não têm autonomia nem para alterar a base de cálculo e muito menos para alterar as alíquotas. Agora, em relação à transição, a PEC 45 ela informa que a transição será de 10 anos para os contribuintes e 50 anos para a distribuição federativa. Tá? Agora, a PEC 110, ela trata que a transição será de 5 anos para os contribuintes e de 15 anos para a distribuição federativa. Em relação à incidência, quando a gente fala incidência, logo nós já falamos daqui nesse podcast, em outros episódios, que a incidência ou incide tributos ou não incide tributos. Em relação à incidência, a PEC 45, ela tem uma base ampla de bens intangíveis, cessão, licenciamento de direitos, locação de bens, tá? Enquanto que na PEC 110, a incidência dela, a base, ela é muito mais ampla. Ela visa bens intangíveis, cessão e licenciamento de direitos, locação de bens, mas ela também traz uma isenção para alimentos, medicamentos, transporte público, bens do imobilizado, saneamento básico e uma educação em geral. Agora, algo que existe uma semelhança entre as duas propostas e que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Em relação à questão da alíquota, a PEC 110, ela traz através de uma lei complementar que ela vai fixar as alíquotas do imposto, vai haver uma alíquota padrão. Logo, quando a gente fala de alíquota padrão, é para todo o território nacional, é de forma unificada. Já a PEC 45, né, e quando a gente fala disso, a gente já ressalta aqui a nossa informação anterior, os entes, cada ente ele vai fixar uma parcela da alíquota total do imposto, por meio de uma lei ordinária, federal, estadual ou distrital. Tem também a municipal. É como se fosse uma subalíquota. Lembra do exemplo que eu já mencionei lá na frente para vocês. Soma-se tudo para saber qual é o real valor, né, o real número
da alíquota lá que vai incidir. Agora, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que em relação à concessão de benefícios fiscais. E aqui eu trago a importância de uma análise tanto na proposta do Simplifica Já, quanto na PEC 110 e ainda na PEC 45. Por quê? Porque na proposta do Simplifica Já, ele abole, extingue, veda qualquer tipo de benefício fiscal. Há regimes especiais. Quando a gente fala há regimes especiais no âmbito da contribuição sobre o valor adicionado, do ICMS e do ISS, tá? Importante, um ponto muito importante. Existem várias regiões. O Brasil é um país que possui vários subpaíses. Nós somos um país totalmente diferente. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul tem suas peculiaridades, cada região. E cada região, ela precisa ter benefícios fiscais para poder propor uma renovação, poder estar de forma e entrar na sua competitividade através de concessão de benefícios fiscais. Ela consegue chamar novos investidores para que aquela região possa se desenvolver. Quando a gente fala de benefícios fiscais, logo muita gente já tem em mente que existem sim benefícios fiscais que favorecem determinados municípios, determinados estados. Por quê? Por conta desse investimento, tá? Esse investimento no desenvolvimento. Agora, quando a gente fala de benefício fiscal, uma vedação ao benefício fiscal que é trazido tanto na Simplifica Já quanto nas propostas, é algo que nós, contribuintes, precisamos sim ficar com os ouvidos apurados. Por quê? Porque isso diz muito sobre a economia, tanto do seu estado quanto do seu município, porque está ligado diretamente à economia, está ligado diretamente ao desenvolvimento da sua região. A PEC 110, ela autoriza a concessão de benefícios fiscais, desde que venha por lei complementar, nas operações com alimentos, inclusive os destinados a consumo animal, medicamentos, transporte público coletivo de passageiros urbanos e de caráter urbano, bens do ativo imobilizado, saneamento básico, educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e educação profissional. Somente isso. Enquanto que a PEC 45, ela não permite nenhuma concessão de benefício fiscal. Ambos os textos, eles prevêem a possibilidade de uma devolução do imposto recolhido para os contribuintes de baixa renda, nos termos de lei complementar. Logo, quando a gente fala de termos em lei complementar, a gente já, nas palavras de José Afonso da Silva, ele falava que estamos diante de uma lei, de uma norma com eficácia limitada. Para ela poder possuir seus efeitos, ela precisa vir através de uma outra norma para que possa produzir seus efeitos de forma eficaz. Enquanto que na Simplifica, já ela veda qualquer tipo de benefício fiscal. Logo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste precisam ficar atentos a essa questão de concessão de benefícios fiscais. Por quê? Porque temos, e aqui eu posso citar, o exemplo da Zona Franca de Manaus. Será que a região norte, através do Amazonas em si, que possui uma malha aérea totalmente desfavorável, são, dependendo de onde você vai, de onde você está vindo, são 4 horas ou mais para que você possa chegar, para que você possa conhecer a capital do Amazonas, que é Manaus. Então, como é que fica os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento e preservação da Amazônia em relação a essas vedações de benefícios fiscais?
Temos também outras regiões, como por exemplo, o Nordeste também precisa de benefícios fiscais, né? O próprio estado de Goiás, ele vive através de benefícios fiscais. Então, é algo que precisa ser refletido por todos nós contribuintes em relação a todos esses projetos, tanto a PEC 110 quanto a PEC 45 e a nova proposta denominada Simplifica Já. Então é isso. Eu espero que você possa ter compreendido o que fala a PEC 45, que é a PEC da Câmara, né? E ainda a PEC 110, que é a PEC trazida pelo Senado. Temos também, comentamos aqui sobre o movimento Simplifica Já, tudo que vem e fala sobre esse movimento, trazendo o que mais interessa, que é o que o texto que é proposto nesse movimento Simplifica Já, né? Então, nós encerramos esse 28º episódio com a certeza de ter transmitido até você, demonstrado exemplos na prática de como será com cada projeto e, principalmente, trazer uma reflexão a todos vocês, todos, e eu já me incluo nesse grande grupo, todos nós somos contribuintes e, como contribuintes, temos o dever de saber e ainda, digo mais, de conhecer para poder opinar o que está certo, o que está errado e o que precisa mudar. Que precisamos de uma reforma tributária para simplificar a nossa vida enquanto contribuinte. Por quê? Porque temos um exaurimento de forças quando comparamos e vemos o número de horas que nós gastamos para o cumprimento das obrigações acessórias, por exemplo, que oneram muito mais nós contribuintes do que propriamente dito as obrigações principais. Tá? Entender como funciona esse tão complexo sistema tributário é só o início para que nós possamos tomar o nosso papel e a nossa responsabilidade, tomarmos para nós essa responsabilidade da condução dessa reforma tributária que deve vir, mas ela deve vir obedecendo institutos e verificando que nem sempre o igual para uns não é igual para todos. E já que nós vivemos em um Brasil tão desigual, não podemos tratar todos de forma igual. E com essas palavras eu encerro esse 28º episódio, agradecendo pela sua excelente companhia aqui e já te convidando a interagir conosco através das nossas redes sociais, Telegram, Instagram, Facebook, e não esqueça de votar no próximo episódio. Será o 29º episódio na próxima semana. Então, tchau!